todos que estão aqui assistindo esse vídeo. Meu nome é Luiz César, eu sou autor do blog Pergaminhos Eventuais, que é esse blog que vocês estão vendo aqui na tela. E nesse vídeo de hoje eu quero falar com vocês a respeito de um tema extremamente importante. Em Lucas 17:1 está escrito: é impossível que não venham escândalos. Essa é uma passagem muito conhecida e é sobre isso o que nós vamos falar hoje. Novamente, é impossível que não venham escândalos, mas ai daqueles por quem vierem. Lucas 17:1. Escândalo. Se existe uma palavra que parece estar na moda atualmente, é esta. As pessoas têm sido rodeadas por todos os tipos de escândalos em praticamente todas as áreas do viver social. Diariamente, escândalos cada vez maiores e mais ofensivos têm sido anunciados nas mais diversas mídias. Escândalos na política, nos esportes, na saúde, na segurança, na educação, na religião, nas empresas, nas famílias e, infelizmente, até dentro das congregações. Coisas absurdas, verdadeiras abominações estão se infiltrando e contaminando o interior das pessoas de todas as idades e classes sociais, fazendo com que estes se tornem consumidores e também potenciais focos de escândalos capazes de atingir uma quantidade enorme de outras pessoas, gerando assim uma reação em cadeia que mais se parece com a explosão de uma grande bomba. A sociedade parece ter perdido completamente a capacidade de viver sem ter de se alimentar, entre aspas, quase que diariamente de algum tipo de escândalo, mas isso não é de se estranhar na medida em que os escândalos são gerados no mundo pelo próprio espírito que há no mundo. Dessa forma, eles falam a mesma língua, comunicam-se entre si e sentem-se confortáveis uns com os outros, ou seja, os mundanos, os escândalos e o espírito do mundo. A verdade aqui é que eles sempre foram e sempre serão assim. Por isso, cada qual colherá os frutos de sua péssima plantação, e este é o motivo de estar escrito: mas ai daqueles por quem os escândalos vierem. Na parte B, né, de Lucas 17, do versículo 1. E o que os cristãos têm com tudo isso? Não é preciso fazer esforço para perceber que cada vez mais as congregações têm se assemelhado aos mundanos neste aspecto. E digo isso com tristeza, mas, vez por outra, podemos ver ou ouvir escândalos espocando no ambiente congregacional, que sacodem a opinião de todos, sejam mundanos ou não. Escândalos pequenos, médios ou grandes, se é que dá para chamar assim, mas todos com um enorme potencial de destruição, porém tratados sempre com a mais absoluta e natural negligência, como se os escândalos dentro de congregações fossem e devessem ser tratados de maneira tão comum e corriqueira quanto são tratados pelos mundanos. Um escândalo é uma arma de guerra das mais poderosas no arsenal particular do espírito do mundo, muito usada para destruição em massa. Ele atinge, fere, destrói, debilita, separa, inutiliza e consome violentamente a paz, a ordem, a união, os relacionamentos, a unidade, a alegria e todos os atributos que são características das pessoas de bem. E como se tudo isso não bastasse, o escândalo ainda contamina todos os que têm contato com ele, de modo que tais pessoas passam a ser portadoras da radiação maldosa que ele emana e passam também a contaminar todos os que estiverem ao redor, até eventualmente se tornarem geradores de suas próprias explosões, que seriam novos escândalos. Pois um escândalo chama outro, assim como um abismo chama outro. Isso está em Salmo 42, 7. Para que assim as sucessivas quedas nunca tenham fim. Está escrito: sejais sincero e sem escândalo algum até o dia de Cristo. Filipenses 1:10. Cristãos sabem que é inevitável que os escândalos ocorram. Como foi dito, é impossível que não venham escândalos. Mas não usam essa afirmação de Cristo para se permitir ser geradores ou portadores dos escândalos. Tampouco se permitem participar de escândalos alheios, tanto no mundo quanto nas congregações. Cristãos sabem que há, principalmente nos dias atuais, uma pecaminosa cultura voltada para escandalizar o máximo possível de pessoas, ou seja, criando escândalos que afetem a maior quantidade de indivíduos, pois o objetivo do mundo é fazer com que ninguém fique imune à sua vil radiação de destruição. Por este motivo, os cristãos mantêm forte vigilância sobre seus próprios atos, palavras, estilo de vida de forma geral, sempre seguindo à risca a orientação dada por Paulo, apóstolo, que disse:
portai-vos de modo que não deis escândalos, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Isso está em 1 Coríntios 10, 32. Traduzindo, cristãos vivem de modo que não criam nem são parte de escândalos, nem para os religiosos, representados no versículo como judeus, nem para os mundanos, representados como gregos, nem para outros cristãos, representados como a igreja de Deus. Este é um ponto de honra na mentalidade de todo cristão, ou seja, vive de modo que todas as suas palavras e ações sejam sempre orientadas para ajudar, curar, contribuir, apaziguar, construir, conservar, restaurar, proteger tudo e todos os que estão ao redor, porque toda árvore boa produz bons frutos. Mateus 7, 17. Cristãos não causam, não se envolvem e nem se alimentam de escândalos, mas, da mesma forma, não apontam o dedo para atacar, julgar ou condenar qualquer um que tenha sido atingido ou esteja tomando parte dos escândalos do mundo. Cristãos apenas se mantêm separados das pessoas que vivem segundo as regras do mundo, ainda que estejam dentro das congregações, porque mundanos cuidam dos assuntos do mundo e do espírito que no mundo está, enquanto que os cristãos cuidam dos assuntos de Cristo e do reino de Deus. Simples assim. Obviamente, sempre que é possível, os cristãos procuram ajudar com sabedoria as pessoas que estão vivendo segundo as regras e o estilo de vida do mundo. Mas o fato é que a principal forma como os cristãos fazem isso é sendo em tudo bom exemplo de retidão, honestidade, dignidade, honradez, lealdade, fidelidade, liberdade, generosidade, caridade, voluntariado, fé, sinceridade, humildade, simplicidade e tantas outras virtudes cristãs como estas, porque também está escrito: em tudo te dá por exemplo de boas obras. Tito 2, 7. E a forma de ser exemplo de boas obras em tudo é aquela citada em 1 Coríntios 10, 32, que diz: portai-vos de modo que não deis escândalo nem a judeus, nem a gregos, nem à igreja de Deus. Este é o caminho mais seguro para eliminar os escândalos do meio das congregações, assim como a melhor maneira de inspirar até mesmo aqueles mundanos que estejam vagando dispersos à procura de luz e direção para suas vidas. Muito obrigado novamente por assistir mais esse vídeo do canal. Se alguém quiser conhecer mais sobre o blog Pergaminhos Eventuais, eu vou deixar na descrição o endereço do blog, tem várias postagens interessantes, algumas eu vou colocar aqui no canal também. Aqui tem, mostrando aqui na barra lateral, várias postagens interessantes. Que a paz de Deus esteja com todos vocês. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau.